viúva, raposa que come uva, tem o dente degotado, homem que faz machado, já pode chamar ferreiro, nego do beiço coveiro, tem o pé aparentado. Rádio Web EO, aqui se faz, aqui se paga. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva, tem o dente degotado, homem que faz machado, já pode chamar ferreiro, nego do beiço coveiro, tem o pé aparentado. Rádio Web EO, aqui se faz, aqui se paga. E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva, tem o dente degotado, homem que faz machado, já pode chamar ferreiro, nego do beiço coveiro, tem o pé aparentado. Rádio Web EO, aqui se faz, aqui se paga. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. Olá, meus amores, tudo bom? O programa da Confraria Pet está começando e hoje nós vamos falar sobre adestramento de cães policiais. Vocês já ouviram falar sobre isso? Bom, você sabia que atualmente é possível direcionar o adestramento de acordo com as necessidades, funções e até mesmo pela personalidade do animal? Quando a gente fala de adestramento de cães, a primeira coisa que a gente pensa é sobre aquele adestramento tradicional que a gente já conhece, que é o senta, deita, rola, fica, tudo baseado na compensação, né, gente? Dependendo se essa compensação é petisco ou então até mesmo um carinho, né? Mas é exatamente isso que a gente pensa. Mas, atualmente, não é só disso que se trata de adestramento de cachorros, né, Frander? Isso aí. E a gente vai falar muito ainda sobre isso aqui agora. Ele também depende fortemente da função que o cão será destinado. Por exemplo, no caso de adestramento de cães policiais, eles auxiliam os militares no combate ao crime e encontrar drogas, por exemplo, busca e captura de suspeitos. Para isso, o cão deve estar sempre preparado para estar e entrar em ação. Saiba mais sobre esse adestramento de cães policiais a partir de agora, gente. Vamos falar. Agora me respondam, vocês estão me ouvindo bem certinho aqui no Instagram e no Facebook? Vão dando aquele joinha básico para mim, tá? Só para a gente confirmar se está tudo ok. E, claro, né, vamos falar sobre essa profissão canina, né? É isso aí, vamos tirar essas podemos dúvidas chamar, aí. assim, de profissão canina? Com certeza, podemos sim. E como é feito esse adestramento?
Bom, então vamos lá. Nós estamos aqui com o adestrador Froner. Ele é especialista em adestramento de cães de guarda e proteção e também de cães domésticos. E a Ariadne Rosa, tudo bom, Ariadne? Ariadne, ela é responsável técnica da Farmina Pet Foods Brasil, aqui em Porto Alegre, né? Isso mesmo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos lá, gente. Aliás, você também é patrocinadora do Froner, né? Sim, somos. Perfeito. Nós estamos com uma parceria muito boa com a Farmina, né? Ah, que ótimo. A Farmina que patrocina o nosso mascote, que é o Luke Golden, nas redes sociais. O Luke, vocês já conheceram, porque eu postei ele ontem. Exatamente. Então, o nosso Golden, né, come a ração ND, que a nossa veterinária técnica vai dar alguns termos mais específicos depois. E o Golden não pôde vir hoje aí, né, por alguns motivos, né? Mas tá aí mandando várias lambidas aí pro pessoal aí, tá? Tá mandando vários lambejos. Ele não tem coragem de falar isso, tá, gente? Mas é lambejos, tá? Isso aí. Então vamos lá, Froner, me conta um pouquinho como tudo começou, porque eu sei também que tu não é apenas um adestrador, simples adestrador, né? Tu também atuou como policial, como militar. Isso, exatamente. Eu entrei na corporação em 2009, né, através do concurso público, e aí entrei especificamente na área de cães de adestramento de polícia em 2009, né? Onde a gente tem qualificações dentro da PM, daqui do Sul, fora do estado, e tem também, o principal é o cães de guarda, cães detectores de entorpecente e cães de busca e salvamento. Tá? Isso tudo tem uma... como é que a gente pode dizer? Tem uma norma para ser igual para todos os animais? Na verdade, assim... O treinamento feito aqui é o mesmo que é feito no Paraná? O treinamento é o mesmo. Né? Dentro das forças, tudo é usado a mesma técnica de adestramento. Começamos sempre com o adestramento básico, né? Que é o junto, senta, o deita, o fica, é o aqui, básico. Né? Da pata, rola, né? Que é o básico. E aí depois a gente direciona o filhote. Desde filhote, a partir dos 45 dias, nós começamos a trabalhar com esse cão. Tá. Então a gente direciona para quê? Se a gente quer um cachorro para entorpecente, que é a nossa droga, né? A gente vai dar escolher lá na matilha, lá o cachorrinho mais agitado, o que tem mais atividade, o que é mais guloso para comer, são vários pontos, né? Que a gente precisa. Características específicas para atuar nessa missão. Nesta missão de detector de entorpecente. Para quê? Para que ele tenha um driver alto. O que é o driver, né? Explicando para o pessoal. Driver é a vontade de querer o brinquedo. Então é ser louco pela bolinha, pelo paninho, né? Para nosso trabalho de polícia é ótimo. A preta podia executar essa missão. Exatamente. Ela adora. Só que daí para cães de casa, né? Já não serve tanto, que daí eles vão roer o chinelo, vão roer a toalha. Né? Então por isso que a gente não consegue trabalhar um cão de polícia para o mesmo de casa. Tá? Então deixar bem claro isso aí. Sim, a gente vai entrar nesses detalhes. Gente. Outra coisa, tá? Caso vocês já tenham algumas dúvidas ou até mesmo curiosidades, vão passando aqui pra gente, aqui, tanto no Instagram quanto no Facebook, que a gente vai ler ao vivo e vai tirar essas dúvidas hoje mesmo, tá? E, Ariadne, a Farmina, vocês estão atuando então com o Luke e também automaticamente com o Froner, né? Isso. Quais são, assim, os benefícios da ração da ND que vocês estão atuando? Quais são os grandes benefícios com relação a essa ração? Bom, a ND hoje é a única ração que a gente tem no mercado que ela é 100% natural. Então, é uma ração que ela não tem transgênicos, não tem aromatizante artificial, não tem corante. É uma ração que tem uma proteína de alto valor biológico, que a gente chama que é uma proteína que tem uma cadeia de aminoácidos muito grande. Então, isso dá um aporte proteico para o animal bem melhor. Aumenta a digestibilidade do animal também. É uma ração que ela tem um aporte com condroitina e glicosamina. No caso do Froner, eles usam bastante porque eles acabam exigindo bastante da articulação. Então, se eles exigem bastante da articulação, eles precisam fazer esse aporte. O que acontece com a articulação dos animais e dos seres humanos também? Ao longo dos anos vai se degenerando, então a gente precisa suplementar. Então, a ND é a única ração hoje no mercado que suplementa com condroitina e glicosamina em todas as apresentações. Então, não precisa daqueles suplementos? Não precisa. Perfeito. Claro que existem animais de algumas raças específicas que têm problema articular. Por exemplo, o pastor alemão, ele tem muita predisposição a ter displasia coxofemoral quando ele chegar numa fase mais avançada da vida dele. Com a ND hoje, a gente consegue aumentar
essa longevidade dele, fazendo com que ele tenha essa doença, ele não vai deixar de ter, porque é uma doença genética, mas que ele tenha a doença com uma idade mais avançada do que seria o normal, por causa desse aporte dessas 2 substâncias na ração. Perfeito. A gente tem também uma concentração boa de ômega 3 e ômega 6, isso ajuda bastante na questão da pelagem, do pelo, melhoramento. Fora os outros benefícios que a gente pode ir falando ao longo da conversa, não vamos falar tudo agora. Claro, não, isso inclusive, né, Flaner, isso interfere positivamente para o resultado que o animal vai trabalhando. Na verdade, como nossos treinamentos são muito intensos, né, o que a gente faz? O cachorro fica no canil, né, confinado, só sai do canil, né, cães de polícia para trabalhar. O que é trabalhar? Se é um cão de entorpecente, a gente vai fazer as brincadeiras para direcionar para aquele trabalho. Se é cães de guarda, nós vamos direcionar para a mordida, né? Se é cães detector de explosivo, nós vamos direcionar para explosivo. Que é para busca e salvamento, nós vamos para busca e salvamento. Gente, a gente vai detalhar cada coisa, tá? Porque eu tô curiosíssima para falar sobre esse assunto, sério. É isso aí. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Claro. Vamos começar primeiro na parte mais simples da questão, tá? Qual a importância desses cães de serviço? Eu vou classificar neste momento como cães de serviço, tá, gente? Não tanto quanto a questão do policial, tá? Isso. Porque o que a gente acontece, né? Que a gente pode estar entrando no assunto. Por exemplo, a gente pode ver no caso, por exemplo, de Brumadinho, que foi o amplamente conhecido. Exato. A necessidade e a experiência dos cães em serviço para esse tipo de resgate, né? Vamos ao exemplo de Brumadinho, tá? Perfeito. Os cães, eles têm 250 milhões de células olfativas a mais do que o ser humano. Então, nós direcionamos todo esse potencial que ele tem para onde? Para o odor que nós queremos que ele encontre. Perfeito. Tá? Então, debaixo daquela lama toda lá, né? O que acontece? Os cães, eles facilitam, eles dão uma indicação para saber aonde tem alguma peça, um dedo, uma mão, uma cabeça de um humano, né, que está lá, e aí a retro vem e faz a busca, tá? Eu tenho um amigo bem próximo, que é o Sargento Meirelles, do GBS, daqui de Porto Alegre. Ele foi a Brumadinho, teve essa experiência, né? Então, ele me relatou alguns fatos lá dos cães daqui do Sul, trabalhando muito bem em Brumadinho, achando vários, né? Para dar o conforto para a família, que era o quê? Ter alguma peça, infelizmente, do corpo para que pudesse fazer o enterro, né? É uma parte que a gente trabalha bem em uma linha vermelha, né? Uma linha tênue. Quando chega os cães, o pessoal sabe que vai achar alguém. Então, ou é o vagabundo que fugiu, ou é busca e salvamento, ou até mesmo a droga, né, em alguma busca que a gente trabalha. É porque o ser humano nesse trabalho ele tem a sua limitação, Exato. Né? E o cão em si ele tem essa capacidade de ir a mais. Isso, mas lembrando, tá? Sempre com pré-treinamento. Perfeito. Sempre não é qualquer animal que pode. Não é qualquer treinamento, não é qualquer cachorro que a gente vai direcionar. E não é qualquer tipo de adestramento também que qualifica esse animal para esse tipo de ação. Na verdade, os cães de busca, vamos botar de Brumadinho, eles têm um adestramento bem básico. E o resto é só brincadeira. O cão de guarda é um treinamento mais rigoroso, né? Tem que ser mais mão pesada, que a gente diz, né? Ter mais controle. O cão de busca entorpecente e de busca de salvamento é mais brincadeira, né? Porque ele tem que chegar, achar as vítimas e achar a vítima latindo até que chegue o socorro, né? Sim. E o cão detector de entorpecente, ele trabalha, né, sozinho. E aí a gente ele indica para nós onde é que está a droga, daí a gente procura. Né? Uma curiosidade, já que a Raika já está perguntando, é a questão do animal que faz a busca do entorpecente. Ela pergunta, mas eles ficam tipo viciados? Muito boa a tua pergunta, tá? Eu servi no batalhão de Gravataí, do 17 BPM em Gravataí, e lá a gente fazia parte do PROERD, né? O programa aquele de reeducação, né? Antidrogas da brigada. Então eu fazia a palestra nas escolas, mostrando para as crianças que o contato por ele não pode existir.
Se o cachorro tem contato com a droga, com o pó, com a maconha, não sei o quê, queima-se as células olfativas. Aí viu? não pode ter contato. Então, como é que é que feito? Exatamente. Ó, a curiosidade. Vamos lá, né, gente? A gente pega uma caixa, né, de lata e bota todas as drogas ali. Maconha, cocaína, êxtase, balinha. Agora tem uns adesivos que estão usando nessas raves aí, tá? Cada bota coisa nova, ali, né? E ali o brinquedo do cachorro se coloca ali. E aí, cada vez que ele vai brincar, ele vai assimilar aquela bolinha com todos os odores que estão na caixa de odor, que a gente chama. Entendi. Então, depois são vários passos. A gente faz um driver, que é provocar o cachorro e atirar a bolinha. Daí ele começa a trabalhar, começa a procurar para achar a bolinha. Perfeito. Na verdade, a recompensa do cachorro é sempre a bolinha. É a bolinha. É sempre uma brincadeira. Exatamente. Perfeito, então ele gente. não pode, em hipótese alguma, ter contato com droga nenhuma. Ah, né? legal. Ó, viu? A Raika tá comentando, meu pai é brigadiano, por isso comentei. Não, mas tu viu que interessante? Eles não têm contato com a droga. Interessante? Ter. Não sabia Exatamente. disso. Não. Se tem contato, a idade, né, do cachorro para trabalhar na corporação é 8 anos, em média. Tá? Se ele tiver contato no início, já podemos descartar ele, porque ele vai ficar inativo, não vai conseguir trabalhar da maneira que a gente consegue. Na verdade, que a gente precisa. Tu falaste agora da idade de fim, mas vamos falar então da questão da idade do começo. Isso. Como que a gente identifica... primeiramente, né, qual a idade para iniciar o adestramento e como o adestrador, até mesmo militar, pode identificar que o animal é apto para se tornar um cão de serviço? Tá, assim, ó, a gente são porque todo mundo é filhote, né? São 5 etapas, né, que a gente tem que se chama teste de Volter. Tá? Num dia eu vou lá na ninhada e vou fazer um teste, vou abrir um guarda-chuva. No outro dia eu vou lá e vou bater uma panela. No outro dia eu vou levantar ele. No outro dia eu vou fazer várias situações e eu vou montar uma tabela. Para quê? Para que eu escolha dentro daquela ninhada o melhor cão para o que eu quero. Tá? Então o que acontece? Tem características específicas, né? Exatamente. Eu quero para cão de guarda. Então ele não pode ter medo de altura, não pode ter medo de um guarda-chuva, não pode ter... Então, se ele é melindroso, eu já descarto ele. Tá, pretinha descartada. Não vai dar certo. Então a gente direciona assim, e às vezes o cachorro a gente vai escolher, ele tá no melhor dia dele. E depois, nos outros dias, ele volta ao normal. Então eu vou perder no mínimo 8 meses de treinamento. Nossa. Para poder descartar o cachorro. Então por isso que a escolha da matilha, lá no manejo da matilha, é a mais importante. Tá, então sempre tu tem que escolher quando ele é bebê. A partir dos 45 dias, assim, eu já consigo saber já para qual que eu quero escolher, né? E aí eu vou fazendo esse teste aí que é 5 dias, tá? O adestramento começa quando? Quando termina o ciclo de vacinas, tá? Isso é muito importante, pessoal. Terminou o ciclo de vacinas, a gente consegue tirar o cachorro para a rua. Por quê? Porque eu não tenho um centro de treinamento. Então, eu trabalho com a sociabilidade do cão na rua. Então, é muito melhor. Sim. E eu vou na casa do cliente avaliar o ambiente onde o cão e o proprietário moram. Nesse caso, tu tá falando de adestramento daí de um cão... de casa. Isso. Vamos considerar o de estimação, o doméstico. Mas que o doméstico que tu também adestra para cão de guarda daí. Também consigo fazer. Tá. Tipo cães Rottweiler, pastor alemão, fila, dog alemão, tudo eu consigo direcionar para cães de guarda também. Mesmo tu não tendo participado da escolha da ninhada. Mesmo não tendo. Mas daí eu vou ter que fazer o adestramento básico para ver se ele tem potencial. Capacidade, Às vezes eu posso descartar porque ele não tem o driver, tá? O que um cão de guarda precisa? O driver de caça. O que é o driver? A vontade de ir atrás da caça. A gana. A gana, a vontade. Então é a gana de pegar um coelho, uma galinha, a toalha do varal. A Nina. A Nina, de repente. A Nina podia, de repente, fazer um teste. Exatamente. Então, adora pegar passarinho e gato, cara. Depois da caça, tem um outro instinto que é a posse, que é permanecer com aquele brinquedo. Com aquilo ali.
Tá. Então, os cães de guarda precisam ter esses dois instintos, o da caça e o da posse mais alto. Aqui a Dog Sila, ela está questionando se os vira-latas podem atuar nesse trabalho. Vemos mais de raças específicas, por isso a dúvida. Eu ia fazer exatamente essa questão. Na verdade, quando vocês fazem escolha por ser de ninhada, vamos falar de cães de serviço, tá? Isso. Cães policiais, tá? Neste caso. Como você tem que escolher lá quando ele é bebê, automaticamente a gente faz uma referência de uma escolha de uma raça. Mas existe a possibilidade também de cães vira-latas também atuarem como? Assim, ó, a gente, antigamente vocês viam vários filmes, né? K9, K9, né? Pastor Alemão, Isso. tudo, né? Belga. Pastor Belga. Ultimamente a polícia descartou o Pastor Alemão. Vocês enxergam bem menos, assim, não é que descartou total, tá? Porque o Pastor Belga, que é o fulvo, aquele focinho preto, né? O mais alto, um jaguar, que a gente chama, né? Ele é muito mais ágil. Então o tempo de tu deixar ele pronto para trabalhar na rua é menor. Um pastor alemão hoje, para te fazer um cão de abordagem, para estar fazendo abordagem na rua, é em torno de 1 ano e 2 meses. E o pastor belga, com 8 meses, ele já está trabalhando na rua voando já. Perfeito. Então é 4 meses que a gente economiza, né? E a gente consegue qualificar ele cada vez mais daí, né? Tá. E quais as raças mais comuns que As raças mais comuns são o Rottweiler, o pastor alemão, né? O labrador para detector de entorpecente. Pois é, eu ia questionar o labrador, gente. Eu nunca imaginei um labrador como um cão de serviço. Eu tô falando assim, questão policial mesmo, Isso. não tanto no E tu já viu o Golden? Golden também. Pois é, Golden também. Golden também. Por quê? Porque são cães que têm o driver de caça, a brincadeira mais alta. E vocês podem observar que o labrador, geralmente, ou ele é amarelo ou ele é chocolate. Porque são os que têm o driver geneticamente mais alto do que os outros. Mas tem outro tipo? Não, tem o preto, né? Nem tinha até esquecido. Tem a pretinha e tu não lembra da pretinha. Pecado, né? É que é mais comum dos outros. É mais comum, exato. Exatamente. E uma coisa que a gente prioriza bastante nesses adestramentos todos é a qualidade da ração ser boa, né? Que nem a da Farmina, da ND, porque nesses casos a gente não pode usar petisco. Exato. É isso que eu questiono também. Na questão assim, ó, tanto do básico, de guarda, de detector de entorpecente, todos os cães de serviço, não usamos petisco. Tá. Por quê? Porque são cães que têm o treinamento de anti-envenenamento. Ok. E daí tu usa uma ração específica com níveis de garantia alto, com qualidade, para que eu não precise usar o petisco. Perfeito. A recompensa deles é o nosso carinho. É o binômio, o homem-cão que a gente chama, tá? A recompensa sempre do cachorro vai ser a bolinha ou o carinho do condutor, do binômio. Tá. A Ari, quem entrou agora há pouco, tá, gente? A Ari, ela trabalha na Farmina, tá? Ela tá representando aqui a ração ND, o qual eles patrocinam o Froner e o Luke, tá? Ari, na questão da alimentação, tá? Desses cães de serviço, os cães policiais, eles recebem essa alimentação especial e justamente para evitar de usar os petiscos, né? Qual o ponto mais forte da ração que tu pode, assim, tipo, identificar para nós, assim, que, olha, isso é o grande diferencial que dá realmente a garantia e o resultado para que o Froner tenha um resultado lá em campo? São alguns, na verdade, tá? Um dos principais que só a ND trabalha também é o controle de índice glicêmico. Isso faz com que o animal ele tenha um período de saciedade maior. Por exemplo, perfeito. o Froner, eles fazem alimentação 2 vezes ao dia, por exemplo, Isso, de manhã exatamente. e à noite, né? Então, o que acontece com o alimento de baixo índice glicêmico, ser humano e animal? Ele vai dar um período de saciedade maior, então não vai ter aquela curva de glicemia no organismo. Ele não vai comer, vai subir a curva de glicemia, vai sentir fome, vai ficar com aquele apetite voraz, sabe? Então a ND consegue fazer esse controle a gente consegue fazer controle com 2 tipos. O tipo de carboidrato ou a qualidade do carboidrato. A gente controla das 2 formas. Tá. Tem rações que a gente usa a batata normal, que é a batata inglesa, como fonte de carboidrato, a gente controla pela quantidade, porque ela em alto índice, ela é um alimento de alto índice glicêmico, e nas outras a gente usa a mandioca, que ela é um alimento de baixo índice glicêmico. A ND também é a que contém menos quantidade de carboidrato hoje no mercado. Então a fonte principal da ND é a proteína, frutas, minerais e vegetais.
Falando de proteína também, que é um dos pontos que ajuda nessa questão da alimentação, como é uma proteína de alto valor biológico, a gente tem também o aporte de L-carnitina, que é um aminoácido que ele ajuda na manutenção da massa magra, ou seja, da musculatura. Então, é outro ponto também que ajuda na questão do adestramento. Então, fora a condroitina e glucosamina que eu havia falado antes, na questão da articulação, que também é super importante. Eles, como eles estão sempre em atividade, sempre exigindo bastante, eles precisam ter esse aporte para se manter saudável e evitar lesões, né? Tá. E a quantidade da ração, Froner, chega a mudar para os cães em serviço? Porque Sim. como eles estão em alto impacto sempre, né? Tem que ser um pouco mais ou um pouco menos? Cada sacaria, né, da ND tem uma tabela. O ideal é que seja feito de qual forma? Cada cachorro tem sua particularidade e pelo peso e atividade física. Então é feito um cálculo para especificar a quantidade diária que cada animal precisa comer. Sim. Então isso varia bastante. Não é, por exemplo, é porque ele é pastor alemão que ele vai comer tanto, não. Isso vai variar do peso dele, da atividade física dele. Exato. Tudo isso a gente vai fazer um cálculo para especificar a quantidade diária que esse animal precisa comer. E daí frisando sempre que tenha que ser de 2 a 3 vezes. Ainda mais esses cachorros de grande porte para evitar problemas gástricos também que eles possam vir a ter, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, gente, mas antigamente a gente ouvia muito falar de que o cachorro de pátio, para ele fazer guarda da casa, ele não podia comer à noite. Isso é verdade? Na verdade, são místicas, né? São mitos, né? Pobre porque cachorro exatamente. O cachorro, ele tem a rotina dele, né? A rotina do cachorro, o que é? Antigamente os lobos, né, saíam e à noite descansavam. Então o pessoal ficou com aquele mito assim, não, o cachorro de guarda também, de noite ele dorme, se eu der comida. Então é só de manhã ou só de tarde. O Luke, vamos dar um exemplo do Luke, né, o Golden, ele come de manhã e de noite, né, a medida dele certa. A ração, uma dica importante, cuidem bem os níveis de garantia e a quantidade que tem atrás de cada sacaria, pacoteira. Porque às vezes o pessoal quer dar, mas ele tá magrinho, eu vou dar um pouquinho mais. Coitadinho, tá com uma cara de fome, eu vou dar mais um pouquinho. Essa é a questão da organização que eu estava falando. Isso, exatamente. Aí disse assim pra mim, Aline, eu vou falar no final, só no finalzinho. Só no finalzinho. Pode falar, não tem problema. Não, mas não estamos no final ainda, depois a gente volta. A gente tem que cuidar essa questão que o Froner tá falando, porque o que acontece? É muito visual do ser humano olhar aquela pouca quantidade de ração e achar, meu Deus, ele vai morrer de fome. Mas não, a gente tem que entender que cada grãozinho de ração contém muito nutriente e muita coisa. Então, se a quantidade ali diz que é 100 gramas, 2 vezes ao dia, ou seja, 50 da manhã e 50 da noite, é o suficiente. Ele não vai estar passando fome. O que eu falo que a gente pode fazer, dou um exemplo, é ver ali, 100 gramas, 50 da manhã e 50 da noite, então tu começa a dar o certinho, pesa o teu animal uma vez por semana, não tá perdendo peso? Não, ele tá comendo bem, tá sendo suficiente, não precisa dar mais. É muito visual do ser humano isso. E principalmente as fezes, né? Daí, né? Sim. Daí dá muito reflexo. Exatamente. Fica um campo minado daí. Tá ouvindo, Preta? Tá ouvindo, Nina? Zoé, vocês estão ouvindo? Não é a mãe Enquanto que tá a gente falando, der ração, eles vão comer. Isso é normal. Então a gente precisa controlar justamente por isso. Uma coisa que eu sempre falo, que na verdade, assim, eu aprendi isso com a minha irmã, tá? Não foi comigo, eu aprendi com ela. Uma vez ela disse assim pra mim, Aline, olha o tamanho do teu estômago e olha o tamanho do estômago do teu cachorro. É totalmente diferente. Sim. Ela é menor, ela tem que comer menos. É uma coisa tipo assim, a gente é muito básico isso, mas sabe quando a pessoa fala pra ti, tu louca, tô enchendo a cachorra de comida. Aí o que eu fiz? Eu comprei pratos menores. Sim, também. Só que a Zoé, ela tem a fuça larga, né? Então o prato dela é maiorzinho, mas o da Preta e da Nina são um pouquinho menor, né? Sim. Justamente porque dá aquela sensação de que, não, isso vai saciar ela, porque tá cheio o prato, né? Então pra mim o visual foi tratado desta forma, pra não dar demais. O grande problema nessa questão de quantidade é a gente. Agora eu tô usando o medidor, que antes eu não usava medidor, antes eu usava um troço. Olhômetro. O medidor é bem pequenininho assim, né? Pegava um pote, um potinho de margarina. Transbordando. Pecado, né? Coitado. Mas é isso. Tá. Froner, quais os tipos de treinamentos existentes hoje para um cão de serviço policial? Tá, hoje nós temos assim, o cão de guarda, né? Que é o que a gente olha, o pessoal, os policiais trabalhando nos estádios de futebol, abordagem nas ruas. Esses são os cães de guarda. Geralmente são pastores alemães, né? Pastor belga, Rottweiler,
que é o que mais direcionado para aquilo ali, tá? O outro ponto é o cão de detector de entorpecente, tá? Que não ficam viciados. Que não ficam viciados, não pode ter contato não com droga. Tem contato. Aí tem mais labrador, né? Tem cães que são usados para duplo emprego. O que é isto? Geralmente o pastor belga, a gente consegue... Ele ganha em dobro também? Ele ganha mais carinho, né? Ganha mais carinho. Ele mais consegue, ração. o pastor belga, ele consegue ser feito para duplo emprego, tá? Abordagem policial e detector de entorpecente. O que seria abordagem policial? Tu fazer uma abordagem, tá numa viatura, daí tem 2 suspeitos parados na esquina. Okay. Aí tu para a viatura, tu pega ele, deixa ele no teu lado e dá o comando de revista. Esse comando de revista, ele vai ficar parado, latindo, enquanto tu vai fazer a abordagem. Só para assustar? Não, isso é poder de intimidação. Assustar a gente não assusta. Gente, pensa num cachorro desse latindo pra ti, se tu não ia ficar... E o Froner abordando, daí ia ser pior ainda. Pior? Gente, só um pouquinho. Froner, levanta. Eu vou ter que fazer. Levanta. Vai me deixar aqui, eu sou menor, vai ficar pior, né? Pensa na situação. Não vai dar nem na câmera ali. Olha isso aqui. Olha só. Cortou a cabeça. Pensa esse homem com um Rottweiler do lado. Aí então o que acontece? Daí nesse ponto, o cão ele tem o poder de intimidação de 20 homens, 20 soldados. Nossa. Então por isso que a gente trabalhava, né? Eu hoje estou afastado das funções por questões administrativas. A gente saía o motorista, um K9, que a gente chama o policial que trabalha com cão de K9, né? Então, o polícia K9 com o cachorro. Então, saía para fazer as abordagens. Então, tu tem uma facilidade de abordar 10 homens numa esquina, só tu e o teu cachorro. E, além disso, ainda fazer o trabalho de entorpecente, tá? Nossa. O outro caso que a gente tem, né, é de busca e resgate. Tá, esse que seria, por exemplo... Que é o caso que deu de Brumadinho lá, que o sargento Meirelles lá foi lá, né? Que é o que eu tive contato. E temos também a questão que é o que a gente utiliza, né? Um trabalho sempre com apresentações, para ter um contato mais próximo com a comunidade. Aí utilizar os cães para fazer uma pista de agility, fazer um comando básico, aí ter aquela questão que todo mundo gosta, é ver o figurante sendo mordido, né, nas escolas. Essa é a parte que eu não gosto. Gente, me dá um mal-estar vendo isso. E vamos falar um pouquinho dessa parte do adestramento, assim. Para que serve essa parte assim do cachorro? Esta parte faz uma simulação de como se um suspeito tivesse feito, a gente realizando uma abordagem e ele ter reagido à abordagem. Aí ele vai morder nas partes que nós treinamos. Então a gente usa uma manga de proteção que direciona para o cachorro morder a mão, o braço. Isso é com o intuito de parar a ação. Exatamente. Geralmente no braço, né, na mão, tá uma faca, tá uma arma, tá alguma coisa, por isso que a gente direciona para o braço. Tá? Então, essa é a finalidade. Também tem uma roupa que a gente utiliza que é o bite pillow. Ela é uma calça, que daí o pessoal usa em campeonatos, né? Que daí o pessoal sai correndo e larga o cachorro pro cachorro voar nas costas assim e derrubar. Não tem o caso, a Aline curiosa, não tem o caso assim, a pessoa tá com a roupa, né, gente? Mas e se o cachorro quiser ir no pescoço? Não vai? Não vai, porque é a gente direciona, né? Nas costas, né? Barriga, perna, canela e o braço. E nessa parte aqui. Nessa parte. Porque antigamente, há 10 anos atrás, quando eu comecei na PM como adestrador, é bom deixar dito isso, 10 anos, que não é ler um tutorial de internet se dizer adestrador, porque tem muita gente que está acontecendo isso. Então, vamos falar em seguidinha sobre esse detalhe, tá? E aí profissionalização. Exatamente. Antigamente a gente treinava só manga, só braço. Aí os cachorros ficavam muito mangueiros, que a gente dizia. Que é isso? Eles só queriam morder os braços. O dia que tu botasse o braço para trás, ele não sabia aonde morder. Ficou sem reação. Exatamente. Então a gente foi se qualificando, exatamente. Então, principalmente nos presídios central, eram utilizados os cães de lá, né? Então a gente começou de dentro do central essa parte de direcionar para perna, para antebraço, para as costas,
né? Que daí eles ficavam para trás nas intervenções e aí o cachorro não sabia o que fazer. Nossa. Então a gente foi se qualificando, foi aprimorando. Tem pergunta no Face, gente? Peraí, vamos lá dar uma olhadinha no Face. Vamos lá. Profissionais excelentes, o Douglas está falando. A Mary está dizendo baita profissional, baita parceiro. A Mary, um abraço para ela, nossa parceira lá de Gravataí. Calma aí, gente, que meu mouse sumiu daqui. Cadê? Aqui, achei. Regis está perguntando sobre alimentação ser de 2 a 3 vezes ao dia. Deve ser dado e depois de um certo tempo retirado ou deixar no tempo do cachorro sem estabelecer horários? Ambos podem responder, né? Isso varia muito, né? O ideal, se ele quer fazer com que o animal dele coma sempre naquelas horas que ele está oferecendo, específicas, o ideal é que ele coloque, espere um tempo e tire, para o cachorro se acostumar a comer Exatamente. naquele momento. Agora, caso seja um animal que acaba comendo só quando a pessoa está em casa e tudo mais, tem uma particularidade diferente, ele pode sim deixar à vontade para o animal comer ao longo do dia. Mas o ideal é que seja oferecido, o animal coma e depois seja retirado. Eu vou dar uma dica importante, tá? Nisso aí, na questão de... É que depende, né? De xixi e cocô, tá? Já uma dica importante para nossos ouvintes aí é a seguinte, ó. O cachorro, quando ele come, até 20 minutos depois ele defeca. Então, se tu conseguir criar uma rotina, tá? Dar alimentação e levar ele para passear, ele vai fazer tudo na rua. Levem a sacolinha, o catacaca, né? Para não terem problema, né, de ser desprevenido. Então, a gente consegue também baixar um pouco a dominância do cão dentro de casa. Se deixar a comida à vontade, mostra a dominância, que daí ele vai comer um grãozinho, outro grãozinho, a hora que ele quiser, e vai se tornar dependente do proprietário. Quando chegar lá, a Aline, a preta só vai comer quando tu chega. Não, ela sabe que ela só come quando eu boto no prato. Gente, tem gente que me chama de sargentinho, tá? Com as gurias, mas não é. O que eu faço, tá? Eu dou com comida. Quem? Com as gurias? Tá. As gurias, né, gente? Ele pega no pé porque eu chamo as gurias, tá? Olha só. Elas comem de manhã e no final da tarde. Isso aí. Ponto. Beleza? Mas de tarde tem uma maçãzinha, né? Que daí eu vou comer, elas comem também. Mas a ração é de manhã e de noite. Mas tipo, isso... a Nina não comeu hoje. Ela tá indisposta, deu pra perceber que ela tá indisposta. É isso que eu ia dizer. Tu fazendo esse controle, tirando a ração, tu consegue ler o teu cachorro. O que é isso? O que é ler o cachorro? Saber que uma é mais gulosa, o outro come mais devagar, a outra não sei o que. Ó, daí vamos ver. Tá comendo mais devagar? Remédio de vermes, tá em dia, tá ok. Tá indisposta, comeu alguma coisa que tá fazendo mal, então tu consegue ler o teu cachorro. Perfeito. Por isso que é importante. Se tu deixar lá à vontade, tu não vai conseguir ter. Né? Fora que daí, isso aí tu pode me ajudar, né, Ari? A ração, ela não fica oxidando, se fica ali, né? Então, a partir do momento, a nossa ração, ela tem um processo diferente, chama atmosfera controlada. Então, a gente tira todo o oxigênio de dentro da embalagem e coloca no nitrogênio, para evitar a oxidação do grão enquanto estiver dentro da embalagem. Perfeito. Depois que a gente abre a embalagem e começa a oferecer para o cachorro, começa o processo de oxidação por causa que entra em contato com o oxigênio. O ideal é que se mantenha ali dentro bem fechado. E se a ração ficar disponível para eles o dia inteiro no potinho, ela vai oxidando, ela vai perdendo o sabor, vai perdendo a palatabilidade, vai perdendo todas as propriedades dela. E fica mole, aquela coisa, né? Fica úmido, né? Principalmente se tem uma luz. Na maior parte, eles acabam não querendo comer aquela ração que tá no pote. Tem que trocar ou colocar uns grãozinhos novos. E aí vai botando fora, daí é custo daí, né? Exato, foi o que aconteceu. A Nina não quis comer hoje pela manhã, caminhei com ela caminhou normal. Mas ela queria comer grama, e eu percebi que aquilo não estava normal no dela, né? E, de fato, agora, antes de sair, eu ofereci para ela de novo, ela comeu 2 grãos e, tipo, tá enjoada, entendeu? Entendi. Ficou deitada na cama. Ela deve ter comido alguma coisa, talvez hoje de noite ela melhore. Com certeza. Às vezes ela faz isso, às vezes ela é meio manhosa, sabe? Viu, Nath? Daqui a pouco mais atenção. Isso aí. Vamos ver. Como é feito o adestramento deste animal, tá? Com o animal que vai ser cão de serviço, policiamento, tá? Eu tô querendo dizer assim, ele vai ser feito somente por você, adestrador, ou o policial Ótima que vai pergunta. ser o parceiro dele de guerra? Na verdade é assim. Vai estar junto. Na verdade é assim, ó, cada batalha aqui no sul agora teve alguns cortes de gastos, né? Que lá em Gravataí, inclusive, foi fechado o canil. A comunidade tentou manter o canil aberto, mas o estado, por corte de verbas,
encerrou. Então tem o batalhão de choque aqui em Porto Alegre e tem o 15º, que é o em Canoas, o 15 BPM em Canoas, que tem o canil. Então são os 2 lugares que tem. Então o que acontece? Mas os bombeiros também não tem? Os bombeiros, tem, o GBS ali no caso do Porto, perfeito. Né? É, Tem, né? perfeito, mas daí é cães de busca e salvamento, tá? Tem esse também. Isso, tá? Então, que foi o do Brumadinho, mais. que foi o de Brumadinho. Tá. Então, o que acontece? O binômio, o adestrador, o K9, o policial que tem o cachorro, é só ele que vai adestrar o cachorro dele. Então, por isso que ele tem que ser sinotécnico. Sino de cães técnico de cães. Então esse curso é dado dentro da brigada, tá? É feito em Montenegro ou aqui no batalhão de choque aqui em Porto Alegre. Perfeito. Então aonde tu tem que levar um cão, tem vários cursos, demoram uns 40 dias, aonde a gente faz toda essa adaptação e tu aprende a ser um sinotécnico. Tá, porque tu vai atuar com o animal 100% no trabalho. 100%. Se tem uma ação a ser feita, vai ser esse vai militar, ser o binômio, esse vai ser eu que vai pegar o cachorro. Eu que vou pegar o meu cão e eu que vou para aquela. Se tu tiver escalada para ir para uma operação, tu vai pegar tu e o teu cão e tu não vai. se mistura. Não tem a troca, até tá? a alimentação é feita por você. Não, daí lá tem uma escala de serviço, né? Tá. Então assim, ó, eles ficam em canis separados, né? Então tem uma escala, não é só andar com o cachorro ali, né? Bonitinho, fardadinho, tudo certo. Tu vai tem que alimentar, tem que limpar os canis, aí tem uma escala, tem um dia eu limpo, o dia que eu tô ali de manhã eu limpo, tem um horário para fazer o treinamento dos cães na parte da manhã e na parte da tarde sai para o patrulhamento. E esta é a rotina de um canil hoje na polícia. Tá. Então nessa parte de manhã é a hora que tu faz treinamento de abordagem, de truquezinho, de botar na agility, de fazer natação. Então tu tem essa parte da manhã para te treinar. Tá? Então é aí que tu vai ter o teu horário para te deixar o teu cachorro mais afiado, que a gente diz. Tá? Até mesmo porque o animal ele também tem que estar afiado não só nas ações, mas afiado com a pessoa que está atuando com ele. Com o binômio, porque exatamente. É o K9. Esse nome é ótimo, binômio. Eu não vou me acostumar com isso. Até o final do programa eu não vou me acostumar. Com esse K9, então. Cada K9 é um binômio daqui que me lembra. Lembra daquele filme que era um homem meio robô, que era um gurizinho, tinha um nome, uma coisa assim, que o nome era binômio no filme. Eu não me lembro. Me lembro do filme agora. Mas não, enfim, mas voltando. Então, cada K9 pega o seu cachorro e atua com ele. Porque ele vai ter que saber ler o cara também. Isso, exatamente. Perfeito. Mas e onde é que ele vai aprender isso? Durante os treinamentos. Né? Que eu vou dar um puxão um pouquinho mais forte, eu vou dar um pouco mais de liberdade, eu vou saber ler o meu cachorro durante o treinamento. Então, além de saber sobre adestramento, é importante que ele também tenha conhecimento de comportamento animal. Com certeza. No curso de sinotécnico tem a matéria específica para isto. Né, de como tu corrigir, né? Eu tinha uma cadela, uma pastora belga, a Atena, tá? Que eu trabalhava com ela, que eu implantei ela um trabalho como se fosse a polícia dos Estados Unidos. Legal. Eu ia trabalhar e levava ela para minha casa, não ficava no canil. Então eu levava, ela estava sempre junto comigo, sempre no meu carro ou trabalhando, Então, mas por quê? Porque a gente tinha muita precariedade na questão de alimentação do estado e tal, então eu sustentava o meu cachorro, até porque hoje em dia, se tu quer um cachorro bom, tu tem que adquirir, o estado não te fornece. Então, então é cada policial. Cada K9 tem o seu da forma K9, que K9. Eu vou decorar, tá, gente? Melhor do que binômio, né? Melhor que binômio. Mais fácil. Mas é legal. Então esta parte assim, ó, vai ter uma operação. Mas essa situação, deixa eu só fazer um adendo, né? Vai. Essa situação dos cachorros com relação ao estado, não é somente os cachorros, né? Os cavalos também passam por essa situação. Sim, né? é a mesma coisa, né? Geralmente cavalos são de doação de aras e tal, né? E depois também teve, eu acho, se eu não me engano, se eu falar eu vou estar mentindo, tá? Mas eu acho que cortaram também a quantidade de cavalos por causa da quantidade de ração. Porque estava acontecendo até de morte de animais
animais por falta até... O cavalo, o cavalo em si é um animal muito sensível, né? E ele precisa caminhar por causa da quantidade de gases que ele produz, né? Então, muitos animais morreram em função disso, porque faltou caminhada. Pensa que absurdo. Exatamente. Né? Então, e lá no canil também a gente faz corrida com os cães de manhã, a gente bota para nadar na piscina não, né? Vai no rio, né? A gente tem que ser criativo, né? Então esses treinamentos tu também faz, não, se tiver o canil específico para fazer o espaço, tu faz, mas se não tu vai para campo. Esse campo é lá em Montenegro que tu comentou? Lá tem uma escola, né? Escola de Montenegro, até lá onde eu fiz o curso. Foi o primeiro curso de cães, de adestradores de cães de busca e salvamento no sul. Tá. É porque eu vi as fotos no teu Face. Isso. Gente, quem quiser dar uma olhadinha no Face do Froner, tá? Tem várias fotos. No Insta não me lembro se tem as mesmas fotos, mas não tem, não, né? Porque a gente está criando agora o Insta agora, mas a página do Froner Adestrador. Isso, no Face tem várias fotos, inclusive desses treinamentos, ele dando os treinamentos, é bem legal, tá? Dá uma olhadinha lá. É bem legal. Então lá foi o primeiro curso que teve de adestrador de cães de busca e salvamento aqui no sul, inclusive é onde eu fui o 01 do curso, né? Então de 50 homens lá, tudo K9, 01, é tudo gíria militar, né? Bem gíria militar. Então a gente direciona para isso aí. Então isso é um mérito que a gente leva, né? Mostrando mais uma vez uma qualificação, né? Que todos os cursos que a gente faz, a gente tenta se empenhar ao máximo. A gente faz uma reciclagem uma vez a 6 meses, o Froner adestrador vai em outros canis, em outros CTs para fazer uma reciclagem, pois a gente não é o dono da verdade. E os cães de busca e salvamento também. A gente tem que trabalhar com eles em estruturas colapsadas. O que é isso? Caiu um prédio em São Paulo e tinha gente lá. Vocês viram nas reportagens os cães trabalhando. Sim, inclusive tem nas fotos que eu vi que vocês estão fazendo os treinamentos até em áreas de obras, assim, meio... Estruturas colapsadas, exatamente. Então, porque ele precisa se adaptar a essa situação. Aí o treinamento tem que ser conforme a realidade. Ambiente confinado, entrar em tubulação, tu e o teu cachorro. Tem essas fotos também lá. Dê uma olhada. Muito bom, ela estudou, viu? Então a gente direciona, todo o treinamento tem que ter... O treinamento difícil e o combate fácil, né? A gente diz. Então é uma lei que eu vou voltar agora para uma pergunta que a Cusca Dogzilla, a Cusca, ela tá sempre conosco, tá? Beijo para vocês. Deixa eu dar um oi também aqui para a Esté. A Esté também tá aqui. Beijo, Esté. A Manu também tá aqui, a Dorinha, Latido Oficial também tá aqui, a Sara, a Cida, a Lu também tá aqui, o Bart e a Mia, a Gila Raica. Deixa eu ver quem mais. Tem um monte. A Isis também tá aqui. Gente, um monte de gente está aqui acompanhando. Um beijo. Mas eu quero voltar à pergunta da Cusca, porque também vai interferir na questão do treinamento, tá? Ela falou da questão da alimentação. A alimentação, ela questiona: é melhor comer antes do passeio ou dar a ração depois que já fez o passeio? Eu acho que entra o que o Froner falou da questão do cocô. Seria dar antes. Se for um passeio leve, digamos assim, não teria problema, eu acredito, né? A rotina do nosso pessoal, nossos clientes hoje, né? É levantar, dar a comida para os cães e se arrumar para poder sair para trabalhar, certo? É o que eu faço. Então, ganhei estrelinhas. Ganhou estrelinhas. Antes de saírem para trabalhar, espera fazer a alimentação, leva para passear. Agora, se tu vai fazer um treinamento direcionado para guarda e proteção e tal, aí a alimentação seria pós-treinamento. Tá? Então são dois pontos. Se é doméstico, come e leva a passear. Se for direcionado para cães de guarda, de busca e tal, cães de trabalho que a gente diz, faz o trabalho e depois come. Tá? Mesmo que seja de manhã cedo? Mesmo que seja de manhã cedo. Coitado. Ele tem que trabalhar. Nem um petisco. Putz. Nem um grão. Já é difícil, né? Tá, e me diz uma coisa. Esses animais, obviamente que eles não ganham salário, né? Certo. São animais de serviço, mas eles foram adquiridos pelo K9. Isso. Eu tô decorando. Isso aí. Para fazer o trabalho específico. Perfeito. E o objetivo é, sim, vamos considerar assim, trabalhar a questão de salvamento, de guarda, de entorpecentes, né? Isso. Mas, por exemplo, eles usam algum distintivo, eles usam alguma roupa especial para ser identificado? Tem cães que a gente... Porque eles não podem ser tocados, é que nem os cão-guia, né? Não pode ser tocado. Exatamente. Tá? Então, assim, se você vê um policial com um animal,
não tente chegar perto porque ele não é um animal doméstico. Não né? é doméstico, não tente dizer que tu tem um cachorro igual em casa, que a tua tia tem um cachorro igual. Todo mundo tem um cachorro igual ao teu. Pensa uma criancinha falando, tio, o meu tio tem um cachorrinho igual, ele também pega droga. O guardinha só vai olhar assim. Onde é que fica o teu tio? Onde é que mora o teu tio, que eu vou lá no teu tio. Quero Então, conhecer esse cachorro. a gente, né, os K9 geralmente estão fardados, né? Tu consegue ser identificado. E o cão, a gente tem um colete, né? Um colete que se chama um colete morceguinho, que ele fica na parte do peito dele e do lado a gente bota K9 entorpecente. E não o tem nome? Tem nome esse cachorro? Sim, a gente coloca o nome. Eu ia te perguntar, tem nome? Eu coloco. O Luke tem, né? Tem, a Atena também tinha. A Atena também tinha, cada um tem. Então a gente faz esse direcionamento para quê? Até para saberem, tem um cachorro que eu tenho lá que é de guarda, né? Que é o Voit. O nome dele é um pastor belga. Ele tem um colete e tem lá cão de guarda. Tá. E o nome dele é Voit. E aí a gente bota o brasão do batalhão onde a gente serve e tal para identificar. Até porque se der alguma prisão, vocês já viram algumas fotos, às vezes ali o cachorro do lado com um coletezinho, identificando e tal. Então essa é só essa a diferença. Tem uma coisa que eu ia questionar aqui com relação ao tempo. Quanto tempo demora para o cão estar declarado oficialmente pronto para ação? E se após isso que ele está pronto, né, depois desse tempo todo, existe uma condecoração que a gente fala? Assim, a gente tem uma comissão, né, dentro do batalhão, tá? Tem um comandante do canil. Tá. Que seria um sargento, um capitão ou um major, tá? Então, eu como estou montando o meu cachorro, eu começo desde filhote e aí ele vai fazer algumas avaliações, né? Para que ele consiga avaliar, Froner, o teu cachorro tu já pode ir para a rua. Durante os treinamentos da semana ele já vai vendo, teu cachorro está evoluindo, pode ir para a rua. Então ele vai te dando margem conforme o desempenho do K9. Quanto tempo mais ou menos demora? 8 meses, mais ou menos. Uma coisa que eu esqueci de falar aquela hora... se ele está desde bebê, ele não completou um ano ainda? Não. Nossa, ele já se torna maduro o suficiente para fazer o pastor belga, sim. O pastor alemão também, que a gente trocou, né? A gente faz a substituição do belga pelo pastor alemão. É que o pastor alemão tem muito caso de displasia, né? Então, às vezes, tu fica 1 ano, 2 anos com ele. A bunda, assim, cai, daí os quadris. Mas isso aí não é uma deformação atual? É genética. É genética. É um problema na cabeça do... Eles perdem a articulação da cabeça do fêmur. E daí aquilo ali começa a causar muita dor. Isso, daí eles começam a ficar rebaixadinhos, entendeu? Isso. Então, o pastor belga não tem isso. Ele é muito ágil. Então, por isso que a gente consegue trabalhar com isso aí. Então, em média, 8 meses já trabalhando na rua. Tá? E a durabilidade dele na ativa, 8 anos, né? Então, depende de casos que deve ficar mais e tal. Então, você chega a fazer avaliações para saber se o animal ainda tem condições de prosseguir? Sim, isso aí a cada mês é feita a avaliação diária, né? Do animal. Tem todo um programa, um dia tem um quadro de trabalho semanal, QTS, né? Então, um dia eu vou treinar obediência, na segunda, na terça eu vou treinar abordagem, na quarta eu vou treinar corrida, na quinta, todo dia vai ter uma atividade que o cachorro tem que fazer. E aí eu avalio e o meu superior também. Então, a gente vai mantendo um relatório. Eu vou voltar com a questão, que ele não respondeu. E os vira-latas têm condições de participar de alguma coisa? Na verdade, porque a gente nunca viu, né? Na verdade, para cães de polícias a gente não utiliza, tá? Eu não fiz questão de responder, porque justamente para não ter uma discriminação. Não, eu achei que ela tinha esquecido. Não, assim, a gente está falando de um trabalho sério, específico. É uma necessidade que a gente atualmente tem. Na verdade, o cão de serviço, ele nos ajuda muito. Exato. Então, assim, são quesitos totalmente específicos, tá? Então, não venham com mimimi de preconceito, por favor, exatamente. Tá? É uma questão realmente muito específica. Não é discriminação, tá? Não, é que realmente a gente precisa focar naquela... a gente precisa de ter... Isso, perfil. Preciso ter um perfil. Tá? Preciso ter um perfil para que ele cumpra a finalidade que eu quero. E o vira-lata, por tu não saber da história dele, de mãe e da pai, genética dele, tu não consegue consigo fazer. Até por causa de porte também, né? Às vezes tem vira-latas que são de porte grande, mas é muita dúvida.
Tipo, quando ele é filhote, ele vai Tem dar como ter grande, certeza, ele vai dar né? médio e tal. O pastor belga, eu sei que ele tem um padrão de raça. Sim. O pastor alemão também, o Rottweiler também. Então, Até crescer, tu já perdeu tempo treinando e depois ele não corresponde à expectativa. exatamente. Por isso, É pior, uma né? das justificativas é esta, tá? Então, seria esta a resposta que eu tenho para te dar hoje Não, sobre... tudo certo, tá, gente? Os vira-latinhas vão continuar sendo domésticos. É isso aí. Sem preconceito, tá? Por favor. Não vão me crucificar porque eu falei isso aí. Não, claro que não, gente. A gente tá aqui falando sobre... Num bate-papo, né? Explicando. E é um serviço específico. Da Exato. mesma forma, por exemplo, tu vai precisar de um cão-guia. O cão-guia, muitas vezes, se tu for ver, são labradores. Labradores, Golden Retriever, né? Então. Porque são direções. Então, não sei e não indico também aqui. Então, Eu só conheço no Rio de Janeiro uma instituição que faz isso, específico de cão-guia, só no Rio que eu vi. São Paulo também não vi, mas no Rio os eu vi. bombeiros de Santa Catarina têm uma estrutura muito boa. A Cusca tá dizendo aqui, ó, que a Sila só tentaria pegar o rango do policial. Não ia ajudar. Era briga. Ela e a Preta iam se juntar para roubar a comida. É isso aí. Deixe-me ver, o que mais? Eu ia questionar com relação ao adestramento de cães policiais e o cão, como é que tu chama quando é cão doméstico? Eles, por mais que eles tenham, por exemplo, a intenção de ser um cão de guarda, o treinamento é diferente? Na verdade, assim, quando o cão de casa, né, o doméstico, a gente vai fazer, porque geralmente o pessoal compra pastor alemão, fila, Rottweiler e me contrata para fazer cães de guarda, certo? Sem participar da escolha. Sem participar da escolha. Daí então, tu vai ter que... exatamente. Pessoal, antemão, qualquer coisa, tem que ter um adestramento básico. Mas o meu cachorro ele já senta e dá a pata, eu quero que tu faça a guarda. Isso não é adestramento. Entendi. Adestramento básico é o andar junto, o senta, o deita, o fica, o aqui e o não. E o meu Junto na guia, né? Junto na guia. Só para ter certeza. Tá? Não, exatamente. Então, o que acontece? E eu indo lá na casa do cliente, eu sei que o cachorro vai fazer tudo comigo. Mas eu preciso que o proprietário pratique esses comandos básicos. Senão, depois tu vai ter uma arma não letal. Tá, agora me responde. Isso é perigoso, tá? Chegou a doer em mim. Agora, só uma pergunta, tá? Vai doer. Por quê? Por Que os cachorros adoram obedecer os adestradores e os donos não? Qual o problema? Não é o problema, isso é a solução. Isso mostra que o adestrador é bom, é ótimo. Mas, gente... Não, é que assim, pessoal, o cachorro, quando vocês têm o doméstico, né? Vocês têm... Cada cachorro vai ter uma história, né? Vai ter um afeto, né? Mulher, principalmente, tem né? Mãe, coitadinha, essa aqui eu peguei da rua, essa aqui eu castrei, essa aqui tava embaixo, não sei o quê, blá, 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 blá. E a gente humaniza isto. A gente valoriza isto. E a gente alimenta isto cada dia. Fortalece cada dia. Exatamente. E o adestrador, ele não tem este vínculo, né? Não que eu não goste de cães, muito pelo contrário. Eu vivo dos cães. Tu não tá judiando do cachorro, mas tu sabe fazer com que ele te obedeça. Exatamente. O método de adestramento que eu utilizo é o método de adestramento inteligente. O que é isto? Eu uso através de um patrocínio da Cusco Louco, né, da Fernanda e do Gabriel, lá de Novo Hamburgo. Sim, conhecemos. Aproveitando o espaço, né, fazer mais um marketing com eles aí. Então, a gente usa uma guia unificada. Vamos fazer uma coisa. A Fernanda e o Gabriel. Da próxima vez eles vão vir aqui, então. Já vou convidar. Tá? O convite feito, fica tá? o convite aí, viu, Barba? Vai ter que vir. Vai ter que vir. Então, assim, esta guia unificada prende-se, né, no pescoço. Tá. Aquela que tem um anelzinho, né? Isto. Aquilo ali tem um método de usar, né? Tem um lado certo de utilizar, aonde que pega a pressão no pescoço do cão. E o cérebro do cachorro reconhece como se fosse a mãe mordendo ele daquele lado. Interessante. Muito interessante. Por isso que o adestrador precisa usar aquela coleirinha, não o peitoral. E também não aquele enforcador. De corrente. Eu não utilizo de corrente, tá? Porque o cachorro ele assimila o peso e o barulho da corrente. E aquela fita que eu utilizo, que é uma guia unificada, não faz o barulho. Ele vai assimilar a pressão com o teu tom de voz.
Então ele vai te obedecer bem mais rápido. Sempre tem um segredo. Adorei. Gostou, né? Gostei. Eu também gostei. Preta, te prepara. Isso é psicologia canina. Isso é psicologia canina. E isso que a gente faz na primeira aula, né? Quando a gente vai na casa do cliente fazer uma palestra sobre correções de comportamento, alimentação, xixi e cocô no mesmo lugar, eu dou dicas. E aí a gente insere esses comandos aí básicos para fazer o comando básico. E quando tá começando a treinar o cachorro ali? Não, o sim senhor é no final. O modo Hitler é no final daí. A Cusca tá perguntando, a guia unificada não escapa fácil? Meu medo é esse, a Sila é muito ninja, que nem a Preta deve ser. Olha só, pessoal, a gente tem que passar sempre, eu digo que... Porque ela é diferente do enforcador sai, né? As guias da Cusco Louco, tá? Tem um elo, uma presilha, tá? Hashtag Cusco Louco, que não deixa, tem uma presilha que tu regula, né? Então não tem como escapar. Tá? E eu digo que a guia ela é um cordão umbilical, certo? Então esta guia sendo um cordão umbilical, se eu estou inseguro, vai passar insegurança pro dog. Perfeito. Então se eu estou estressado, vai passar estresse para ele. Então ele vai fazer de tudo para me irritar, para fugir, então, enfim. Tá. Então quanto mais tranquilo vocês estiverem para trabalhar com seus cães, para passearem, melhor. Aí, Cusca, é o merchan mesmo. Eu só vou fazer uma perguntinha, como é que estamos de situação de tempo aí? 15 segundos, gente, a live vai cair, em seguidinha a gente já retoma, tá? Que a gente vai dar continuidade com um pouquinho mais de assunto, porque eu ainda quero fazer umas perguntas. Nós estamos com 3, 2, 1. Então, quem está no Facebook continua com a gente, que daqui a pouquinho a gente vai retomar aqui no Instagram também, tá? E a gente vai continuar, sim, falando sobre adestramento de cães policiais, mas também falando sobre adestramento de cães, como tu chama mesmo? Domésticos. Né? Porque eu falo sempre cão de estimação, né? Mas ok, cães domésticos, já estou decorando tudo. K9, como é que é? Binômio. Tá? Até o final do programa eu vou saber tudo. Bom, gente, já retomamos aqui no Instagram. Vamos voltando então aqui falando sobre o adestramento agora de cães, como é que é mesmo? Domésticos. Eu vou decorar. Não, até o final vai. Por que eu queria retomar essa questão dos cães domésticos, tá? E com relação aos cães policiais. Tá. Por exemplo, eu vi uma foto no teu Face que tinha, por exemplo, eu acho que ou era um bulldog ou era um pug, eu não me lembro direito o que era, mas ele estava pendurado assim. Certo, aquela ali é um bulldog francês. Bulldog francês, tá. Esse tipo de treinamento é um treinamento que tu faz para cão policial. Exatamente. Né? Para que serve isso? Na verdade, assim, aquela cadelinha é a minha cadela, né? É a Milk, né? Ela é uma bulldog francesa, castradinha. Quantos cachorros tu tem mesmo? Eu tenho 4 bulldogs franceses, só pra saber, mais né? um golden e alguns perdidos aí em umas obras, empresas. Ainda bem que temos patrocínio da Farmina, né? Exatamente, né? Pra manter toda essa galera. Então, assim, como é que a gente faz? Aquele treinamento ali, que eu tô com ela pendurada, né? A Milk, ela é uma cadela que ela tem uma posse e uma caça, o driver bem alto. Então, as brincadeiras que eu faço para ela gastar a energia dela são com aquele brinquedo pendurado. Ok. É pra queimar Pra queimar a energia, pra gastar energia. Em vez de eu jogar a bolinha pra ela ir buscar e trazer a bolinha, ela gosta de pegar aquela brincadeira que é um arco, onde ela morde e eu fico com ela pendurado. Porque será que o cachorro é parecido com o dono? Maluco, dizem né? as más línguas, né, gente? Né? Tá, então isso aí, tu não utiliza essa técnica para treinamentos, então, de cães domésticos? Não, é só porque ela é tua cães mesmo. domésticos eu utilizo a bolinha, tá? A bolinha, o paninho, o brinquedo. Que é dele. Sempre... Uma dica bem importante também para cães domésticos, tá? O cão, eu atiro a bolinha para ele, mas ele não me traz a bolinha, né? Que é o que mais acontece. Sim. Então o que acontece? Ele tem a posse e não quer perder aquela posse aquela bolinha. E fica zoando com a tua cara. E fica tipo, eu tô aqui, tu não vai vir. Então o que acontece? A gente dá a dica de fazer uma moeda de troca. Tá? O que ele se mexe? A bolinha. Tu vai dar a vida para uma bolinha e jogar. Quando ele pegar aquela bolinha, tu vai dar a vida para outra bolinha e chamar ele, olha aqui, olha a bolinha, que legal e tal. Quando ele estiver vindo, tu joga e daí tu vai lá e ele vai largar, daí tu fica
Tu não vai arrancar da boca do cachorro. Ok. Porque senão vai ter um trauma. O cachorro vai perder o interesse em pegar a bolinha, porque tu vai arrancar da boca dele. Pode criar um trauma ou pode criar a questão do tipo do cabo de guerra e ele tem que vencer de ti? Porque Também. Porque daí tu perde, né? Mas daí tu tem que perder sempre. Sempre? Sim. Se é brincadeira e o brinquedo é dele ou é teu? Agora eu te ganhei. Cara, eu sempre soube que eu tinha que ganhar. É claro que eu não ganho sempre, né? Eu deixo as crianças ganharem. Então, Outra coisa que eu faço é sim. assim, ó. Se a gente tá brincando de cabo de guerra e aí, tipo, a Nina eu percebo que a Nina tá a fim de brincar junto, porque o que acontece? Se eu tô na brincadeira, todo mundo quer brincar. Exato, né? Aí o que eu faço? Eu faço aqui, eu dou o estímulo pra ela brincar de cabo de guerra e eu digo, Nina, vem, Nina, ajuda a mãe. Aí ela vem, eu dou a corda pra ela e pronto, as duas começam a brincar sozinhas entre elas, entendeu? Entendi. É bom isso? É bom que daí a matilha, né, o conjunto estimula ela a brincar, exatamente. É uma forma que tu achou Ganhei da matilha estrelinha. brincar. Ganhou mais uma estrelinha. Ó, a Cusca tá perguntando, adestrador, dicas para briguentas. Tinha uma coisa que eu ia falar exatamente sobre isso, né, na questão dos briguentas. Eu já terminando a tua pergunta. Tá. Mas a questão do cão que reage, por exemplo, quando o cão é policial e ele tá aqui, por exemplo, no estádio de futebol, tá? Tem aquela zoeira toda, zoeira, gritaria, começa uma briga. Tá. O policial ele não vai reagir automaticamente quando uma briga nesse momento. Mas o cachorro, caso ele tenha um estresse altíssimo, acontece do cachorro? Acontece. Já teve casos de colegas que deixaram, o cachorro escapou e ele foi e pegou, mordeu. Então, por isso que o K9 tem que estar sempre atento, né? Então, e a gente usa uma coleira K9, né? Que é no pescoço do cão, onde tem uma alça. Isso, já vi. Tu já viste já? Então aquilo ali é uma coleira K9, exatamente, para dar segurança mais ainda, para segurar, para não escapar. Parece que tu vai montar como se fosse falar. Exatamente. Então, isto direciona, né? Por isso que a gente tem que estar atento com a torcida, do caso de futebol, e o teu cão, o teu K9. Tá? Então, teve casos. Teve casos já de cão que fugiu em estádio de futebol e pegou a bola, furou a bola, né? Aquilo ali é descontrole do K9. O K9 deixou escapar ou saiu do colar, alguma coisa, e foi lá. Daí o cachorro com a bola brincando. Mostra o driver de caça e de posse que a gente treina. Tá. E pode acontecer, por exemplo, daí neste caso que aconteceu de ter o descontrole do K9. É K9? Não, do cachorro, né? O K9 é o dono, né? Isso, do cachorro. Do cachorro. Tá. Do K9 também pode ter descontrole, né? Às vezes acontece, né? Mas enfim, não vamos entrar no detalhe, né? Vamos falar do cachorro. Digamos que o cachorro entrou no quesito descontrole e aconteceu isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Esse cachorro é descartado? Sim, e é passado por uma reavaliação, o K9, o binômio, o homem. Né? O homem-cão. O que está acontecendo? Se ele perdeu o controle, se é o binômio que não está com pulso firme. Então, pode ser que o cara está com problema e está refletindo no animal. Exatamente. E aí está com problema familiar, está com parcelamento de salário, está com... Várias coisas que pode estar... Abafa o caso, por favor. Fica a dica. E aí, o que se faz com esse cão? Aí quando esse é descartado? cão, na verdade, assim, aproveitando o gancho, né? O cão, quando ele é descartado ou aposentado, né? A prioridade sempre é o binômio, é o K9 que adquiriu ele, que a prioridade é para ele levar para casa. Ok. Tá? Tá. A prioridade é dele. A prioridade é dele. Se ele achar por bem levar para algum estabelecimento, um sítio ou alguma coisa de confiança, é responsabilidade dele. Tá? Mas a prioridade é o K9, é ele que vai ficar pro resto da vida. Uma pessoa, vamos considerar um civil, não pode adotar esse animal. Se eu não tiver condições, tipo, morar num apartamento e quiser doar para ti, eu, sendo o K9 autorizando isso, sim. Mas é eu que mando aonde ele vai ficar, entendeu? Tá, porque daí, por exemplo, tu vai conhecer, por exemplo, a Ari, tu vai ver que ela tem condições psicológicas e financeiras de manter, exatamente. Do animal. Eu consigo. Ok, tá, então vou voltar agora para a pergunta da Cusca, tá? Vamos lá. Adestrador, dicas para briguentas, por favor. Não é sempre, mas tem dia que a Sila não quer saber de outro dog perto dela, principalmente com os donos. O de rua ela adora, ela veio da rua também. Tá, isso aí pode ser assim, isso aí é durante o passeio, né, pelo que eu entendi, né? Em Cusca, é durante o passeio ou dentro de casa?
como outros cães de rua ela adora. Tu tá querendo dizer que a Cusca tem mais irmãs, né? É isso. E aí ela tem ciúmes dentro de casa com os donos? Ou é durante o passeio Cusca que ela vai e vê outros cães da rua. Se for isto, vamos nas duas hipóteses, tá? Se for na rua, como é que é o nome dela? É Cusca Dogzilla. Tá. No passeio. Ela falou passeio. No passeio. Então o que acontece? A tua cadelinha, quando tá a Cusca passeando, a cadela ela é muito mais protetora do que o macho, certo? Okay. Então ela tem, pelo elo de ligação, uma proteção. Então toda pessoa que tenta chegar, ela é a única dog da casa, tá? Perfeito. Tá, perfeito. Então quando ela passeia, o que acontece? Ela quer proteger a cão alfa, que é ela, que é a Cusca. Porque na cabeça do cachorro, todos que moram na casa, todos que moram na casa, através do odor de cada um. Não é o Froner, não é o João, não é o Pedro, não é a Maria. É o odor, o cheiro de cada um, se monta uma matilha. Então lá na casa da Cusca é ela, quem mora na casa e mais a da cadelinha dela. Então ela reconhece a Cusca como sendo a cão alfa. Então ela tem que proteger dentro da matilha a cão alfa. A Cusca é a cão alfa, tá? Só tem ela de cachorro. Tá, tudo bem. Mas daí, quem leva a Cusca para passear? Quem leva a tutora ou o tutor. Entendi. Tá. Então a Cusca é a cão alfa. Isso. Entendi. Então tem que proteger o restante da matilha. Por isso que ela avança, às vezes, quando ela se sente ameaçada em outros cães. Tá, isso se chama um cão reativo. Cão reativo, exatamente. E se ela late com o rabo abanando? Aí são latidos diferentes. Latidos de ansiedade, que é para querer estar lá com o rabo abanando. Tá. Quer chegar perto. Exatamente. E com o rabo no meio das pernas latindo é medo. E o cachorro ele morde por duas situações, né? Ou por medo ou por agressividade natural. Então, às vezes, quando ele está com muito medo, tu tem uma expressão corporal de como chegar no cachorro. Tem que se abaixar, ficar da altura dele, para ir tentar acalmar ele, para ele não avançar em ti, senão ele vai te morder. Isso é importante. Expressão corporal manda tudo. O cachorro de pátio, ele tem a questão da dominância do espaço dele, do território, né? Estamos passeando. Tá. O cachorro que está na rua começa a latir pro cachorro do pátio e o cachorro do pátio começa a latir desesperadamente. Tá. O ideal é afasta e ignora ou tenta corrigir? Quem está na rua? Quem tá na rua tem que ter o controle do seu cão, tá? Volta. Menos uma estrelinha. Volta. Menos uma. Eu sei que tu deve ter passado por situação. Ignora. Nunca. É que assim, ó, a gente o que faz? A gente começa assim, meu cachorro, aquela rua lá tem muito cachorro. Eu não vou passar lá, eu vou passar por aqui, que tem menos cachorro. Meu cachorro, ele avança nos outros cachorros. Não posso passar pelaquela, vou passar por outra. Daqui um pouco tu não vai ter rua para te passar. Ter rua pra passar. Então, tu vai ter que ter uma doutrina com o teu cachorro, para adestrar o teu cachorro, controlar o teu cachorro, porque nada mais é uma ansiedade em ir ver os outros cães. Perfeito. Esses latidos deles. Então a ansiedade deles às vezes é tanta que eles latem. E daí chegou perto, parou. Chega perto, para. Cheira e para. Exatamente. Eu já vi casos acontecendo assim, mas também já vi casos, tipo assim, não vou dar nomes, né, Nina? Que ela simplesmente pegou a implicância com o cachorro e ponto, não tem o que fazer. Isso aí é que nem nós, né? Às vezes o ser humano pega a implicância com o outro e não tem o que fazer. Porque o cão, ele é um ser humano, né? De quatro patas. Ele tem gênero, tem agressividade, tem temperamento. Uns mais agressivos, outros menos. Uns mais pacienciosos, outros menos. Uns mais gordinhos, outros menos. Né? Outros com mais vontade, outros menos. Então, isso aí também. Eu percebo, aqui a Cusca está dizendo, o que tu recomenda fazer nessa hora, quando eles latem para os outros cães por ansiedade no passeio? Utilizar a Cusca, guia a mesma unificada, coisa, né? Também quero saber. Eu teria que utilizar a guia unificada, né? Da Cusco Louco. Hashtag. Eles vão me dar um cachezão agora. Então, eu teria que botar a guia certa, né? Como tem que ser. E aí corrigir ele, corrigir o teu dog no momento certo. Porque o cachorro, quando ele faz uma coisa errada, até 10 segundos a gente tem para corrigir.
10 segundos? 10 segundos. É muito rápido. É. Eu com 13, então, pensa. Então, Adoro. como é que tu vai estar com ele na rua, passeando, e ele vai olhar para o lado, vai avançar, é o momento certo de tu corrigir, junto com a correção, dizendo o não. Tá? Alguma coisa mais específica, a Cusca, se quiser tirar, eu deixo o meu WhatsApp à disposição para ela, a gente troca uma ideia melhor depois. No post, tá, Cusca, ele tá tagueado, então é só entrar ali que já tem o IG dele e o Face porque também. tem vários detalhezinhos que eu preciso passar para Sim, ela. tu precisa estudar o perfil do animal para poder... Exatamente, eu preciso ver uma foto específica. dela, preciso saber um vídeo dela andando na rua, para mim poder, vamos utilizar a tecnologia, né? Sim. Para mim poder, daí eu dar uma orientação para ela, ó, quando for assim, olha só a leitura dela. Eu consigo ler o cachorro quando ele vai avançar. Todo mundo consegue. Quem é cachorreiro é observador. Então a gente tem que saber, né? Então, ó, quando ele está andando do meu lado, quando ele vê um cachorro, ele já levanta as orelhas. Então, opa. O que eu percebo é assim, ó. Ok, Alice. A Raika tá dizendo, sou dessas implicantes também. A Raika é maior. Não dá pra imaginar, Raika. Eu acho que isso é más línguas, porque a Raika é desse tamanhico assim, ó, e eu só vejo ela assim, ó, só rebolando. No caso da Preta, por exemplo, o que eu percebo é que a Preta adora ser a dona da matilha. Sim. Então, o que ela faz? Ela instiga a Nina, porque como eu caminho com elas separados, né? Com a Nina e com a Preta eu caminho junto, com a Zoé eu caminho separado. A Preta, ela pega e faz assim, ó, ela dá aquele latidinho para implicar, e aí quem compra a briga é a Nina. É a matilha, que dentro da matilha tem o cão alfa e os seus sucessores, tá? Um vai ser o guardião, o outro vai ser o protetor, o outro vai ser que vai ficar o brincalhão. Então eles vão se adaptando conforme a matilha. Por isso que a gente diz que o cachorro ele se adapta muito mais rápido na matilha do que o ser humano. Tu entendeu? Só que tem cães que regridem. E quando regride... O regride, você tá falando da humanização. Exatamente. Essa é a palavra, humanização. Sim, né, gente? O que a gente é, né? Humano, né? O que a gente vai fazer? Macaquice? Exatamente. Não, né? Exatamente. A gente humaniza, né? Tenta, né? É bem isso aí. E tu também tem cachorro, né? Tu tem 2. Tenho 4 cachorros. 4? E aí? Como é que fica? Por um acaso, já conhece? Não. Ainda não. Senão eu já teria tomado vários puxões. Porque a Pit Lata, a Aika, ela me leva pra passear. E eu observo muito que ela pegou uma implicância muito grande com o Yorkshire. Então eu sei que se a gente tá num ambiente que tem uma York, eu não posso deixar ela solta. Nunca deixei pra ver, mas eu sei que talvez ela vai pegar pra machucar. Pudesse fazer de brinquedo. Tenho esse pequeno receio. E ela é muito territorialista e eu acho que ela eu digo que ela é a macho alfa lá de casa. Porque ela manda não só nos meus pets, mas na gente também. Né? Então tem esse pequeno problema com ela. É bem complicado. Lá em casa eu acho que quem manda mais é a Zoé. Tipo assim, a Zoé é que mais fica... Ela observa assim, tipo, se a Nina e a Preta vêm, ela... Sabe? O Shih Tzu, né? O Shih Tzu, tu conhece a raça, né? Sim. Mas a Preta, ela tem a característica específica assim, ó, ela é a protetora da casa, ponto. Se ela viu uma pessoa diferente caminhando na rua ou na porta da casa, ela monta num porco, ela fica toda arrepiada. Pensa, um troço preto desse tamanho, assim, mas fica toda arrepiada. E aí a Nina agora tá comprando a briga junto. Na rua, a Preta me obedece mais rápido. Então, tipo assim, se a gente tá caminhando e ela começa a latir, eu só faço assim na guia dela e faço psst. A Preta já para e a Nina psst, e puxa. Nada. A Nina, ela monta num porco do nada, assim, e outra, a Nina, eu acho que ela tem mix de como é que aquelas raças que são mais caçadoras, assim, me fugiu o nome correto. Mas ela se abaixa e vai caminhando assim, ó. Sabe? Tipo assim, pra pegar a caça. Pra pegar a caça, exato. E ela vai indo bem devagarinho, assim, ó. Ela estuda, ela olha o passarinho e fica assim, ó. Daí ela vai indo devagarinho, sabe? E eu, tu tá malandra, né? Aí eu só digo pra ela assim, ó. Não, Nina. Aí ela me olha assim, dá uma reboladinha assim. Malandra, eu tô em bala. Gente, tá acabando o nosso programa, tá? Agradeço vocês de montão por vocês estarem aqui presentes. Ari, a Farmina, nós encontramos então nas pet shops e também... Sim, a gente tem
a linha da ND de toda a Framina na grande maioria das lojas aqui de Porto Alegre, Grande de Porto Alegre. Na verdade, a Framina ela tem em todo o Brasil e no exterior também. É uma empresa bem grande, está cada vez crescendo mais. Então é bem fácil de encontrar. Bem fácil, bem né? fácil. E para cães, vamos dizer assim, que não são policiais, tá? Mas domésticos, quais a linha da ND assim mais recomendada? Na verdade, seria a mesma linha, porque a gente tem que pensar que são carnívoros, né? Tanto cães quanto os gatos, então eles têm algumas particularidades específicas. Na questão dos cães de treinamento, seria mais o aporte nutricional da questão da proteína. Daí vai pela quantidade que eles têm que comer e tudo mais. Mas os cães domésticos também precisam do aporte de proteína, também precisam do aporte da musculatura magra. Então segue só, daí vai ser a diferenciação da quantidade diária que eles vão ter que comer. Eles vão precisar de uma quantidade tão grande quanto um cão de treinamento. Uma coisa que tu falou que é importante também é que a ND também tem para gatos, é isso? Sim, também tem para gatos. Então Exatamente. tá, gente. O gatinho tu não vai treinar para ser cão de polícia, né? Não tem como. Apesar que alguns, né? Tem uma boa de uma resposta. Tem uma coisa aqui que... tinha aqui a Fran estava aqui antes, mandou um beijo para ti também. A Fran cuida do nosso marketing lá. Isso, exato. Um abração aqui pro nosso Rodrigo Fenunes, meu conterrâneo aí. Perfeito. Lá de São Gabriel lá. O Lilo Bulldog também está aqui hoje. Uhum. Bom, gente, estamos acabando então mais um programa da Confraria Pet aqui na Rádio ABO. Na próxima quinta eu não vou dar continuidade com o especial de gatos, porque eu já tinha um convidado, tá, gente? Então a gente vai retomar a questão do especial gatos depois, eu vou avisar vocês, tá bom? E Froner, grata por ter vindo. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, tá? Froner adestrador nas redes sociais, no Insta, no Facebook, WhatsApp também estou à disposição para tirada de dúvidas, né? Para a gente fazer um orçamento, para a gente conversar. Não se preocupe que quem responde é a Fran, não é ele, porque não sabe usar a Fran, tá? Não, sou eu que respondo, pessoal. Tá bom, e mais Fran, uma vez. responde aqui que eu quero saber a verdade, tá? Ele não sabia nem mexer no Instagram. Não, isso é intriga na oposição, pessoal. Isso aí não vai atrás. Então tá, pessoal, meus amores. mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Beijo, até a próxima. E claro, não esquecendo que o Jeff assume a mesa na sequência com muita música brasileira. Rock Made in Brasil, ok? Beijo, beijo, beijo. Até a próxima.